Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Animados para mais uma videoaula? Espero que sim. Hoje nós vamos abrir o nosso terceiro bimestre com conteúdo propriamente dito, porque na aula passada foi revisão. Então, hoje nós iniciaremos o conteúdo dança. São várias aulas, como se fossem mini aulas, porque é muito conteúdo bem separado. Então, a cada aula você vai ver que fica uma deixa para o assunto da aula seguinte, para que a gente possa fechar todo esse conteúdo aí, ok? Eu coloquei para vocês no nosso próximo slide um passo a passo da dança, que é como se fosse a linha do tempo da dança, porque hoje nós estaremos falando sobre o contexto histórico da dança, tá certo? Matéria do nosso terceiro bimestre, a segunda série. Então vamos lá. Quando nós estudamos sobre o contexto histórico da dança, nós precisamos fazer uma viagem aqui na linha do tempo das danças, como ela foi trabalhada, a sua chegada e como ela está até os dias atuais. Qual o percurso que ela percorreu, ok? Qual o percurso que ela teve. Aqui, esses 5 primeiros, eu trabalhei na primeira série. Deixei esses 3 aqui para as segundas séries e na terceira série eu fiz uma retomada de forma geral. Então, se você tiver alguma dúvida aqui nos 5 anteriores, visita a aula da primeira série para seu maior esclarecimento. Nós temos a dança primitiva, depois as danças milenares, a dança na Europa Ocidental, a dança no Renascimento, séculos 16 e 17, a dança no Romantismo, século 19, a dança moderna, no século 20, a dança contemporânea, séculos 20 e 21, e a história da dança no Brasil. É claro que esse vídeo de hoje, essa videoaula de hoje, fala de forma bem introdutória, porque ao longo do bimestre é que nós vamos ver os desdobramentos, é que nós vamos estar falando do regionalismo, do folclore com maior propriedade para que a gente possa trabalhar esse conteúdo, certinho? Então vamos lá. A dança moderna no século XX. O que faz uma característica da dança? Olha, a dança ela é uma expressão corporal. Se ela é uma expressão corporal, ela vai ter tudo a ver com os sentimentos que a pessoa tem, com a vida que a pessoa está levando. Então tem a ver com seus sofrimentos, com as suas aspirações, os desejos. Então tem tudo a ver com o tempo que a pessoa está. Todos os sentimentos vão influenciar nessa expressão corporal, que é o que a gente vê desenhado ali no palco na hora de uma apresentação. Então, as danças, elas vêm romper com algo das danças anteriores para dar a sua nova cara, a sua nova roupagem. E, é claro, vai modificar o cenário a ser apresentado, as roupas a serem utilizadas, a maneira das maquiagens, do cabelo. Então, essa mudança, ela acontece de forma geral, tá certo? E aqui, como uma frase para que a gente possa deixar registrado aqui na dança moderna, eu coloquei a seguinte: a intensidade do sentimento comanda a intensidade do gesto. Por quê? Porque até então, antes da dança moderna, as danças
anteriores ao século XX, lá ainda no século XIX, o que comandava eram os gestos perfeitos, os figurinos impecáveis, as sapatilhas de ponta, as apresentações nos palácios. Tinha o público ideal para assistir um número de dança, certo? E aqui a dança moderna, ela vem romper com tudo isso. Para dança moderna, o que importa é o sentimento. Ela que vai sobrepor a intensidade do gesto, entendeu? Então aqui são as emoções, é o jeito natural do bailarino. Tanto é que eles estão descalços. A dança moderna tem essas características. Eles são descalços, os figurinos bem despojados, entende? Então tem essa ruptura com todo aquele estilo estético tão rígido que se conhecia até então. A dança contemporânea, séculos 20 e 21. A dança contemporânea não impõe modelos rígidos. Os corpos dos artistas não têm um padrão pré-estabelecido, bem como os tipos físicos. O que quer dizer aqui? Uma das grandes diferenças aqui da dança contemporânea é essa maior abertura até para o tipo físico do bailarino, porque até então tinha-se a ideia, e hoje ainda tem esse pré-conceito, que significa um conceito que vem de antes, ok? Então ainda tem esse pré-conceito que o bailarino tem que ser magrinho, que a pessoa para dançar tem que ter o tipo físico mais esguio, tem que ser mais alto. Olha, isso é um padrão estabelecido anteriormente. Hoje não. Os tipos físicos são mais as pessoas aceitam todos os tipos físicos, então aqui você vai ver bailarinos mais gordinhos, então tem toda essa maior abertura, ok? Na dança contemporânea é que se percebe isso. Isso foi muito interessante porque a dança contemporânea, ela abriu caminhos para o que a gente conhece hoje. Então, para essa maior expressividade, você vai ver que aqui teve, de acordo com a linha do tempo da dança, surgimento de vários estilos que hoje a gente conhece, que hoje a gente tem aí também no nosso Brasil, ok? A dança no Brasil. Expressões artísticas que contribuem para a cultura do país. Aqui eu coloquei a capoeira, por quê? Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, porque a gente sempre pergunta: o que é capoeira? É uma dança? É um jogo? É uma luta? Olha, ela é uma cultura. Sendo assim, ela expressa por meio de um jogo, de uma dança, de uma brincadeira, entende? Então, essas expressões artísticas, elas vão formar todas essas danças que a gente conhece hoje no nosso país. As danças brasileiras surgiram da fusão das culturas europeia, africana e árabe, aliada às manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. Significa que a dança, uma vez estabelecida, de acordo ou com o regionalismo ou com a característica do seu país, ela já se transforma em uma cultura local ou uma cultura mundial. Já é um patrimônio, correto? Então, a dança, ela vai traduzir tudo aquilo do processo histórico também que aquele povo está passando. Por isso que pode ser denominado também essa cultura, ok? Tanto local quanto mundial. Eu coloquei nesse slide para nós
algumas danças aqui brasileiras que estão bem presentes em algumas regiões. Eu coloquei de forma geral, aqui nós vamos apenas citar, porque como eu disse para vocês, esse conteúdo é introdutório. Tem aí mais para frente, ao longo do bimestre, um dia específico que nós vamos estar falando sobre essas danças e onde ela desenvolve, qual que é a características dela, tá bom? Aqui nós só estamos citando. Então, alguns ritmos brasileiros: maracatu, bumba meu boi, frevo, fandango, carimbó, samba, danças folclóricas. Então, como eu disse para vocês, são algumas, você sabe, tem muito mais, tá bom? Então, nós vamos ver com maior propriedade nas próximas aulas. Meus amores, por hoje acabou. Fiquem com Deus e um grande beijo para vocês.